Então, vamos lá, continuar a fazer exercícios sobre células eletroquímicas, que são aqueles dispositivos que transformam energia química em elétrica, que são as pilhas, né? Pilhas e baterias. Então, vamos lá, livro de atividades, página 11. A gente vai começar aí com caça-palavras. Vamos lá. Encontre no caça-palavras informações que completam de forma adequada as frases relacionadas à pilha de Daniel. Então, vamos lá. A pilha de Daniel é formada por dois compartimentos chamados de células voltaicas. Ok, vamos continuar. No eletrodo negativo, chamado de ânodo, sempre negativo é o ânodo, tem-se uma placa de zinco metálico mergulhada em uma solução aquosa de sulfato de zinco. No eletrodo positivo, chamado de cátodo, tem-se uma placa de cobre metálico mergulhada em uma solução aquosa de sulfato de cobre. As duas placas são unidas por um fio, é o fio metálico externo em que os elétrons se movimentam do ânodo, que é o eletrodo negativo, para o cátodo, que é o eletrodo positivo. No eletrodo negativo ocorre a oxidação e no eletrodo positivo ocorre a redução. Agora a gente vai achar isso aí no caça-palavras aí que tem aí embaixo, tá bom? Vamos lá. Vamos ver. Cátodo positivo, ânodo, cobre. Vamos ver se a gente acha zinco, negativo, elétrons, elétrons. Aqui tem células voltaicas. O que falta ainda a gente achar? Aqui, ó, de baixo para cima, fio metálico. Falta redução e oxidação. Redução e falta oxidação. Isso aqui foi tudo, né? Então tá aí. Se faltou algum depois, encontre ali e coloque, tá bom? Então todas as informações aí, bonitinha, do caça-palavras. Vamos para a próxima. Em nosso dia a dia, é muito comum o uso de pilhas ou baterias para o funcionamento de algum dispositivo eletrônico, como celulares, relógios, tablets, entre outros. Sobre esses dispositivos capazes de converter energia química em energia elétrica, assinale V ou F. As pilhas e as baterias são denominadas células voltaicas ou galvânicas. Verdadeiro. Isso é teoria, tá? A conversão de energia química em elétrica nas pilhas e baterias ocorre por meio de uma reação de oxirredução não espontânea. Falso, porque na pilha e na bateria ela é espontânea. A primeira pilha elétrica foi inventada por John Daniel. Isso é falso, porque foi por Volta. No ânodo de uma pilha, eletrodo positivo também já está errado, porque no ânodo é o eletrodo negativo. No cátodo da pilha, eletrodo negativo também é falsa. Então, a única correta, a única verdadeira é a primeira afirmação. Todas as outras são falsas. Para a próxima. Observe o esquema da pilha de Daniel. Sobre essa pilha, marque V ou F. O fluxo de elétrons é do cátodo para o ânodo. O negativo é ânodo. O positivo é cátodo. E o fluxo de elétrons sempre é do ânodo para o cátodo, então está errado. O zinco é o eletrodo onde ocorre a oxidação.
O zinco é o ânodo. Ânodo é que oxida, verdadeiro. Por isso, à medida que o Zn se oxida a Zn2+, a massa da placa de zinco diminui e a concentração dos íons da solução aumenta, verdadeiro, porque a oxida vai diminuindo a massa. No eletrodo positivo, à medida que cobre 2+, são reduzidos a cobre, ok, o positivo reduz, a placa de cobre tem sua massa aumentada e, consequentemente, a diminuição na concentração dos íons, verdadeiro. Com o passar do tempo, a massa dessa placa diminui e a de cobre aumenta. O diagrama da pilha de Daniel é quem oxida, 2 barrinhas quem reduz. Sempre. Só que a representação correta é quem oxida, então é o Zn virando Zn2+, o correto. 2 plaquinhas quem reduz, Cu2+, virando Cu, por isso que está errado. As cargas sempre ficam aqui no meio, ó, quem tem carga. A ponte salina responsável por conduzir os elétrons entre os eletrodos também é falso. Quem conduz os elétrons é o fio metálico que está aqui, ó. Não é a ponte salina. Então, nessa questão 14, as verdadeiras são a segunda e a terceira afirmativa. Todas as outras são fake news. Próxima. Vamos lá. O lixo doméstico tem se alterado significativamente diante do grande consumo de produtos descartáveis em nosso dia a dia. Um dos maiores problemas para o meio ambiente são os metais pesados encontrados em pilhas comuns, baterias para relógios, câmeras, calculadoras, lanternas, telefones celulares e outros equipamentos. Atualmente são utilizadas baterias de lítio-cádmio, cujos potenciais de redução são apresentados a seguir. Vamos lá, vamos ver quem tem maior potencial é quem reduz. Esse é maior, ó. Então, esse reduz. É essa reação que eu copio, ó. CD2+. Lembra que o maior potencial é aquela reação que a gente copia. Ela é que reduz. E a que tem o menor potencial, a gente inverte, é a que oxida. Então, vai ficar invertida, ó. Li, formando Li+, mais um elétron. E o potencial invertido também, se era menos 0,34, menos 3,04, vai ficar mais 3,04. Então, a espécie que oxida é o Li e a espécie que reduz é o CD2+. Sempre quando pede as espécies, eu primeiro tenho que inverter a reação, para achar. Esse reduz e esse oxida. A semi-reação catódica. A semi-reação catódica é a que acontece no cátodo. O cátodo é quem reduz. Então, é a reação que reduz, é a primeira, ó. CD2+, mais 2 elétrons, formando CD. Semi-reação anódica é aquela que eu inverti ali. Li formando Li+, mais um elétron. Para eu achar a reação global, eu passo uma linhazinha ali. Multiplico esse aqui por 2 para ficar com 2 elétrons igual à reação de cima, para eu poder cortar. Olha a reação global, que é o que pede ali embaixo, né? A reação global é CD2+, mais 2 Li, formando CD, mais 2 Li+, que é Li+. E o potencial, que é a diferença de potencial, que é a carga dessa pilha, eu vou pegar esses valores aqui, o menos 0,40 e o 3,04, e vou determinar a voltagem, que é 2,64 volts. É isso que pede na E e na F, é isso? Vamos dar uma olhadinha na continuação. CD2+, né? Mais 2 Li, formando CD mais 2 Li+. A voltagem da pilha ficou 2,64
volts, sempre positivo. Qual é o metal que é corroído? Ou seja, qual é o metal que é oxidado? Corroído é oxidado. Como a gente já respondeu lá na letra A, quem é oxidado é o Li. E qual é o metal que tem a sua massa aumentada? É o que vai ser reduzido, é o CD. Sempre quem aumenta a massa é o oposto do que corrói, né? Corrói diminui a massa, vai diminuir o seu tamanho, e quem reduz vai aumentar o seu tamanho. Tá aí respondidinho. Vamos para a próxima. Uma maneira comumente utilizada para representar uma célula galvânica é por notação simplificada, chamada de diagrama da célula. Em relação ao diagrama, sempre é quem oxida, duas barrinhas quem reduz. Então, a anódica é de quem oxida, sempre. Então, é Mg formando Mg2+, como é 2+, 2 elétrons. Catódica, que reduz, é depois ali. Ni2+, mais 2 elétrons, formando Ni. A equação global é aquela que a gente vai cortar os elétrons, né? Para achar ali a equação global. Eu vou cortar esse elétron com esse elétron. Antes da seta vai ficar o Mg mais Ni2+, tracinho, Mg2+, mais Ni. Estão aí semi-reação anódica, catódica e a global. Qual é o sentido do fluxo de elétrons? O sentido do fluxo de elétrons é sempre de quem oxida para quem reduz. Então, é do Mg. O sentido do elétron sempre vai ser de quem oxida para quem reduz. Então, é do Mg para o Ni. E qual ao desgaste durante o processo? O desgaste é que corrói. Quem corrói é a que oxida, é o Mg. Em qual solução a concentração dos íons vai diminuir? O oposto da corrosão. A solução que tem Ni2+. O oposto da corrosão é redução. Corrói é a mesma coisa que oxida. Vamos para a próxima. 17. Ainda no livro de atividades, tá? Página 13. A partir dos valores de potencial padrão de redução, que foi o que ele deu ali, o potencial padrão do sistema formado pelo ânodo do zinco e o cátodo AgAgCl seria. Quando ele pede só o potencial, a carga, a diferença de potencial, a voltagem, não preciso fazer reação, inverter. Eu pego, copio o maior valor e vou inverter o menor. Esse é o maior, ó. Copio o maior valor e inverte o menor. Inverte quer dizer, se ele é menos, vai virar mais. Então, a voltagem dessa pilha vai ser mais 0,20 com mais 0,76, que vai dar 0,96 volts. Resposta certa, letra E. Lembrando que a pilha, a voltagem, sempre tem que dar positiva, porque é uma reação espontânea. Então, esquece isso daqui, ó. Copia o maior e inverte o menor. Simples assim. Ok? Vamos para a próxima. 18. Pilhas são dispositivos que produzem corrente elétrica explorando as diferentes capacidades das espécies de perderem ou de ganharem elétrons. A figura abaixo mostra a montagem de uma dessas pilhas. Pilha comum, um eletrodo comum. A seguir estão representadas algumas semi-reações e seus respectivos potenciais de redução. A pilha de maior diferença de potencial, maior DDP, pode ser constituída no ânodo e no cátodo, respectivamente. Então, vamos pensar. A pilha que vai dar a maior diferença de potencial é aquela que tiver os números mais extremos, mais longe um do outro. Então, eu vou pegar o número mais negativo e o número mais positivo. Esses dois aqui. Níquel e manganês. E magnésio, desculpa. Níquel e magnésio, letra B. Por quê? Qual vai ser a diferença de potencial? Eu copio o maior, quem é? O menos 0,25 e inverto o menor. Se ele era menos, vai ficar mais. Quando eu for determinar a diferença de potencial, isso aqui vai dar mais
2,12 volts. Vai ser a maior diferença de potencial. É quando eu tenho níquel e magnésio. Isso. Níquel e magnésio. Próximo. 19. Fontes alternativas de energia têm sido foco de interesse global como a solução viável para crescentes problemas de uso de combustíveis fósseis. Um bom exemplo é a célula de combustível microbiológica que emprega como combustível a urina. Em seu interior, compostos contidos na urina, como ureia e resíduos de proteínas, são transformados por micro-organismos que constituem um biofilme no ânodo de uma célula eletroquímica que produz corrente elétrica. Ok? Então, tá. Vamos continuar. Sobre essa célula eletroquímica, é correto afirmar que, quando ela entra em operação com a geração de energia elétrica, o biofilme promove oxidação e os elétrons transitam do ânodo para o cátodo. Primeiro, sempre o elétron vai do ânodo para o cátodo, tá? Então, se falar que o elétron vai do cátodo para o ânodo, já está errado. E o cátodo sempre é o polo positivo. Então, se falar que o cátodo é o polo negativo, também vai estar errado. Então, vamos ver. Sobre essa célula eletroquímica, é correto afirmar que, quando ela entra em operação com a geração de energia, o biofilme promove. Vamos ver o que promove. Oxidação, os elétrons transitam do ânodo para o cátodo e o cátodo é o polo positivo da célula. Ocorre redução, os elétrons transitam do ânodo para o cátodo e o cátodo é o polo positivo da célula. Então, aqui a gente só tem que ver o que acontece com o biofilme, se ele é redução ou oxidação. Vamos ler novamente o texto. Fontes alternativas de energia têm sido foco de interesse global como solução viável para crescentes problemas no uso de combustíveis fósseis. Um exemplo é a célula combustível, que emprega como combustível a urina. Em seu interior, compostos contidos na urina, como ureia e resíduos de proteínas, são transformados por micro-organismos que constituem um biofilme no ânodo. Então no ânodo ocorre o quê? Oxidação. Letra A. 19, letra A. Vamos para a próxima. Fazendo vários exercícios hoje do livro de atividades, né? Vamos lá, da UDESC. Analise as proposições em relação a um experimento de eletroquímica. Em uma reação de oxirredução, que ocorre espontaneamente, os elétrons são transferidos de uma espécie química com maior potencial de redução para outra com menor potencial de redução. Falso. Sempre vai de alguém que tem menor potencial de redução para um que tem maior. Tá errada essa ordem aqui. Uma medida de potencial eletroquímico considera o uso de um eletrodo padrão de hidrogênio. Se a semicélula hidrogênio atuar como ânodo, a semirreação será de oxidação de H2A H+. Se atuar como cátodo, será de redução. Verdadeiro. O eletrodo referência que foi dado sempre é o hidrogênio. Se ele atuar como ânodo, ocorre a oxidação. Se ele estiver atuando como cátodo, ocorre a redução. Uma das formas de evitar o acúmulo de cargas elétricas nas soluções catódicas e anódicas é o uso de uma ponte salina. O excesso de ânions ou cátions gerados nas reações eletroquímicas é compensado pela migração de íons provenientes da ponte salina. Também é verdadeira. A ponte salina serve para equilibrar esses ânions, íons positivos ou íons negativos formados. Então, correta, somente as afirmativas 2 e 3. Letra D. Vamos para a próxima? 21. Vamos lá. Exercício 21. A água oxigenada comercial é bastante utilizada para asepsia de ferimentos e descolorir cabelos, dependendo da concentração ao qual é vendida. Para fins de controle de qualidade, essa solução é investigada através da reação do peróxido de hidrogênio com permanganato de potássio, em meio ácido. As reações que descrevem este processo são dadas. Vamos ver quanto seria o potencial. O potencial copia o maior e inverte menor. Copia o maior e inverte menor. Então, é 1,510 positivo
menos 0,682 negativo. Então, vamos diminuir um do outro. 10 tira 2 ali, vai dar 8. 10 tira 8 vai dar 2. 4, 14 vai dar 8. O potencial padrão vai ser 0,828 volts. Então, letra D. Já vamos eliminar E, né? Sempre quem tem maior potencial é quem reduz. E quem tem menor potencial é quem oxida. Então, vamos ver. O permanganato é o agente redutor? Se ele reduz, ele é o agente oxidante. Então, fake. A reação libera 2 mols de oxigênio gasoso. O2. Vamos ver, vou ter que multiplicar essa reação de cima por 5. Ó, porque aqui é 2 elétrons e aqui é 5. Então, essa daqui eu vou ter que multiplicar por 5. Então, vai dar 5 mols de elétrons e não 2. E a água oxigenada é um agente oxidante. A água oxigenada está aqui. Se ela oxida, ela é o agente redutor. Então, realmente, a única correta é a letra D. Próxima. Vamos lá? 22. Considere as semi-reações abaixo e assinale a alternativa que contém os agentes oxidantes em ordem de força crescente. Vamos lá. O agente oxidante é quem reduz. Quem reduz mais fortemente é quem tem maior potencial. Então, o primeiro que reduz é este, depois é este e depois é este. Sempre que tem maior potencial é quem reduz mais. Automaticamente, ele é o melhor agente oxidante. Quem reduz é o agente oxidante. Como ele quer de força decrescente, ele quer do mais forte para o menos forte. Então, esse é o mais forte, depois este e depois este. Então, MnO4 é mais forte que o Cr2O7 que é mais forte que o chumbo. Letra D. Como ele quer na ordem decrescente, é do maior para o menor. Lembra que quem reduz é o melhor agente oxidante. Quanto maior o potencial, mais ele reduz, melhor agente oxidante ele é. Vamos lá. 23. Por meio do cálculo da diferença de potencial de uma célula eletroquímica, é possível verificar a espontaneidade de uma reação. O valor positivo, potencial maior que zero, indica que o processo é espontâneo, e um valor negativo, potencial menor que zero, não espontâneo. De acordo com as semi-reações apresentadas, determine a reação global e indique se é ou não espontânea. Justifique sua resposta pela diferença de potencial. Então, ele não quer que eu mexa na reação, ele quer que eu deixe ela do jeito que está, mas eu só determine se ela é espontânea ou não. Então, eu vou cortar esse elétron com esse, vai sobrar o Li mais antes da seta, mais a G, formando Li mais a G+. Como ele não quer que eu inverte nada, ele só quer que eu ache a reação e diga se ela é espontânea ou não. Esses dois valores aqui, eu vou somá-los, ambos são negativos, então vai dar menos 3,84 volts. Não é espontânea. Não espontânea porque o potencial deu negativo. Próxima, vou cortar aqui os elétrons. Vai ser CO2+, mais bário, formando CO mais Ba2+. Vamos olhar o potencial. O potencial, então, quando eu colocar esses dois valores com esses sinais, vai dar 2,91 menos 0,28. Vamos fazer aqui no cantinho. 2,91 menos 0,28. 11 vai emprestar 1, vai dar 3. 8 tira 2 vai dar 6. 2,63 volts positivo, então indica que é uma reação espontânea. Ocorre naturalmente porque o potencial deu negativo. Reação espontânea. Dá tempo de fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma. Vamos lá. Essa é tranquila, né? Para a gente dar uma caracterizada nos tipos de pilhas existentes. Você já deve ter notado a imensa diversidade de modelos e preços de pilhas e baterias disponíveis no mercado para atender a uma grande variedade de dispositivos eletrônicos encontrados no cotidiano. Relacione as colunas das pilhas e baterias comumente utilizadas e algumas de suas características. É uma das melhores opções de sistemas recarregáveis.
E aí? Íon lítio, níquel, óxido, prata. É a que é utilizada muito em celulares, né? Então, são as baterias de íon lítio. Apresenta cádmio em sua composição, um metal tóxico para o meio ambiente. Tem cádmio, bateria níquel-cádmio. O meio básico faz com que seu eletrodo tenha um desgaste mais lento comparado às pilhas comuns. O meio básico quer dizer que uma pilha alcalina. O hidrogênio é seu principal combustível. São as células a combustíveis, que não têm produto tóxico, né? O produto dele é água, produto limpo. Conhecido como pilha de Leclanché, formada por um invólucro externo de zinco. Qual é a pilha que tem zinco, que ela é chamada de Leclanché? É aquela que é utilizada em relógios, que é a pilha de óxido de prata. É formada por um ânodo de grafita e um cátodo de óxido de cobalto litiado, pilha de lítio. O meio básico aumenta até 5 vezes a sua durabilidade, pilha alcalina. O ânodo é formado por cádmio metálico, o cátodo por óxido de níquel. Olha só, já falou níquel-cádmio. É leve, pequeno e tem grande capacidade de energia para o seu tamanho. E aí? Pequenininha é a pilha de óxido de prata. Ok? Que é a mesma que a pilha de Leclanché. O eletrodo negativo é constituído por zinco. E o eletrodo positivo por óxido de prata. E aí? Pilha de óxido de prata. Tá aqui. É a 3, que é a mesma coisa que a Leclanché. Pilha comum ou pilha seca não é muito utilizada, né? Então, ela nem foi classificada aqui nesse meio, certo? Então, para finalizar a aula, vão lá no Meet, coloquem o nomezinho e a turma de vocês. Nos vemos amanhã. Beijinhos, até!